Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você vai estar assistindo essa revisão. Estou vendo aqui para a gente gravar o videozinho que eu prometi a vocês para a prova de quarta-feira aí dos nossos simulados Ciência da Natureza e Matemática. O conteúdo do simulado será funções orgânicas e as interações intermoleculares, dois assuntos bastante cobrados no Enem. Qualquer dúvida que você tiver, quiser tirar uma dúvida, aquela dúvida de última hora, estão aí meus contatos, né? Facebook, Instagram, e-mail e... Pessoal, as funções orgânicas que serão abordadas neste simulado que nós estudamos foram hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter e éster, as nitrogenadas, amina, amida, nitrocomposto e nitrila, e outras funções, que são os aleitos orgânicos, os compostos sulfurados, né, tioálcool, tioéter, tiocetona, ácido sulfônico e compostos de Grignard, que são os compostos organometálicos, tá bom? Vou mostrar aqui agora um esqueminha, né, vou explicando as principais, não vou falar de todas, né, tem nos slides que eu passei, né, mas vamos focar nas funções principais, tirando um pouquinho aquelas outras funções. Então, pessoal, aqui ó, nós temos a revisão das principais funções orgânicas que irão cair no simulado. Coloquei 13 aqui, né, que são as principais. Vou fazer aqui uma revisãozinha rápida com vocês dessas aqui. Hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? É aquela função que tem apenas carbono e hidrogênio. Álcool. Como que eu identifico um álcool? Então, ó, observe aqui, ó, a gente achou a hidroxila. Você viu aqui que tem uma hidroxila, você olha em qual carbono que ela está ligada. Essa hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligação simples, então é um carbono saturado. Para ser álcool, a hidroxila tem que estar no carbono saturado. Enol. Repara que o enol, ó, agora a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla. Então a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Tem hidroxila no carbono saturado, álcool. Carbono insaturado, enol. Ah, e se eu tiver a hidroxila ligada ao anel benzênico, ó, tá ligada ao benzeno. Então não é álcool nem enol, vai ser fenol. Então você viu 3 situações que nós temos a hidroxila, só que estão ligadas a coisas diferentes, então vai mudar o nome da função. Agora vamos observar a carbonila. Ó, carbonila aqui, ó, que é o C dupla O. Toda vez que você vê esse grupo aqui, que é o C dupla O, temos que olhar em volta. Quando o C dupla O, carbonila, está entre carbonos, é cetona. Mas eu posso ter aqui, ó, a carbonila. Só que repara, a carbonila, ela tá com alguém agora, ó. Ela tá com o hidrogênio. Quando a carbonila estiver ligada ao hidrogênio, aldeído. Outra situação, ó. Repara, ó, eu tenho a carbonila aqui, só que ó, essa carbonila agora está ligada ao hidroxila. Eu tenho C dupla O, que é a carbonila, ligada à hidroxila, formando a carboxila. Então aqui, ó, nesse caso, eu tenho o ácido carboxílico. E cuidado, isso daqui, ó, muitas vezes vai vir escrito assim, ó, COOH. É uma junção da carboxila. Então, ó, carbonila entre carbono, cetona, carbonila com hidrogênio, aldeído, e a carbonila com hidroxila, ácido carboxílico. Temos uma outra situação, ó. Você pode ter a carbonila com oxigênio. Repare que, ó, carbonila aqui, ela está ligada ao oxigênio. Quando acontece isso, você tem um éster. Não confunda éster com éter. Éter é quando você tem um oxigênio no meio da cadeia, sendo um heteroátomo.
Aí eu até brinquei com vocês na aula, lembra? O éter não tem S, então tem um oxigênio. Quando você põe um S de éster, aparecem 2 oxigênios, plural. Temos uma função importante que são as aminas. O que é amina? É quando você tem um grupo de nitrogênio, um nitrogênio ligado à cadeia carbônica, formando ligação simples. Quando amina, né? Quando você tem um nitrogênio ligado a um carbono, amina primária. Se ele tivesse ligado a 2 carbonos, seria uma amina secundária. O nitrogênio ligado a 3 carbonos, amina terciária. Amina é quando você tem um grupo nitrogênio ligado à cadeia carbônica, por meio de ligação simples. Amida. A amida temos que ter cuidado, porque tem aqui, ó, a carbonila também. Só que essa carbonila agora está ligada ao nitrogênio. Quando a carbonila está ligada ao nitrogênio, amida. Se esse nitrogênio estiver ligado só à carbonila, amida primária. Se esse nitrogênio estiver ligado à carbonila e outro carbono, amida secundária. Se estiver ligado a 3 carbonos, amida terciária. Temos a nitrila, que é quando você tem o nitrogênio fazendo ligação tripla com o carbono. E, por fim, o nitro composto, que é quando você tem um grupo NO2, grupo nitro, ligado à cadeia carbônica. Essas são as principais funções que irão cair no simulado. Farei uma anotaçãozinha com todas elas para colocar para vocês no dia lá do simulado, né? Mas quem quiser já fazer uma anotação, né, para poder ir praticando, fica a dica aí para vocês, tá bom? Então, vamos para as questões? Então, pessoal, primeira questãozinha, uma questão clássica, já caiu no Enem, tá? Questãozinha de Enem para a gente estar trabalhando, ó. O cracking do petróleo, ou craqueamento do petróleo, consiste na quebra de moléculas de cadeia longa, obtendo-se moléculas menores que são utilizadas como matéria-prima para a produção de substâncias indispensáveis no nosso dia a dia. As equações a seguir representam essas reações de craqueamento. O produto comum nas 3 equações, que é matéria-prima na obtenção do polietileno, usado na manufatura de saco plástico é... Ó, várias dicas aqui ao longo da questão. Mas, ó, a questão está pedindo para você marcar o produto. Então, a primeira coisa, o produto. Quem é produto? Quem fica depois da seta. Aí você tem que marcar o produto comum, ou seja, vai aparecer em todas elas. Ó, quando você olha, quem é que aparece como produto em todas as equações? É o C2H4. Aí, se você lembrar, eu falei para vocês tinham que gravar, ó. Um carbono, mete, 2 carbonos, et. Então, tem 2 carbonos todas elas. Eu já sei que o nome vai ser et alguma coisa. Então, você já pode riscar, ó, octano, metano, propeno. Então, você ficou entre 2 opções, etano e eteno. A questão disse que é matéria-prima na obtenção do polietileno. Polietileno, etileno, se você olhar lá nos slides, o etileno é um composto que nós chamamos de, que o etileno é um apelido, mas é o eteno. Não, professor, não consigo lembrar. Não tem problema. Monta essa molécula C2, então é carbono com carbono, e 4 hidrogênios, 2 carbonos, 2 hidrogênios em cada carbono. Você lembra do primeiro mandamento da química orgânica. O carbono faz sempre 4 ligações, então está faltando uma ligação aqui, ó. Pronto. Ó, 2 carbonos et, uma ligação dupla em hidrocarboneto, ó, você tem o eteno. Resposta letra C. Uma questãozinha do Enem.
Outra questão do Enem, né, já do Enem mais próximo, ó, uma forma de organização de sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas das espécies Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para sair e voltar de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, o composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, composto B, que serve de sinal para o combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente. Então, é uma questão clássica que pede para você simplesmente identificar as funções. Olha no composto A, você já identifica aqui, ó, hidroxila. Só que você tem que olhar quem está com a hidroxila. Você olha esse carbono aqui, só faz ligação simples, ele é um carbono saturado. Hidroxila no carbono saturado, você tem um álcool. Aí, só de você já olhar ali para o lado, para as respostas, só tem uma alternativa que começa com álcool. Já sabemos a resposta. Só que quando você olha aqui, ó, no composto B, você tem esse grupo aqui. E eu falei para vocês, quando tiver COO, é a mesma coisa que C, dupla O e o O. Esse grupo aqui, quando você tem a carbonila com oxigênio, é um éster. Então, o composto A, esse feromônio A, função álcool, e o feromônio B, função éster. Resposta letra D de dado. Também questão do Enem. Só vamos trabalhar questões do Enem. Outra questão do Enem. Para vocês verem como que é cobrado esses assuntos na prova do Enem. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo-laranjado, extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Pessoal, já falei, ó, vocês viram? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas que não serviram para nada. A pergunta da questão, a única linha que poderia nem ter esse texto, poderia já vir aqui. Ó. Na estrutura da curcumina, a figura abaixo, identificam-se quais grupos. Então, temos aqui uma molécula, temos que identificar as funções presentes nessa molécula. Ó. Você já observa aqui, ó, um grupo. Aqui, ó, outro grupo. Vamos marcando, ó, C dupla O, aqui um grupo. E esse outro grupo aqui. Essas outras duas se repetem, então a gente não vai colocar duas vezes. Ó, aqui, ó, você tem um carbono. E aqui você tem outro carbono. Você tem um oxigênio entre carbonos. O nome disso é éter. Comentei com vocês, oxigênio entre carbonos, éter. Olha essa aqui, ó. Você tem hidroxila ligada ao anel benzênico, fenol. Como que eu sei que isso aqui é fenol? Porque aqui é o benzeno. Hidroxila ligada ao benzeno, fenol. Já tem a resposta ali, mas vamos analisar as outras para lembrar, ó. Carbonila entre carbonos. Aqui você tem uma cetona. E por fim, você tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Aqui você tem um enol. Então, ó, temos aqui a resposta, letra D, éter e fenol.
Outro assunto que a gente trabalhou recentemente foram as interações intermoleculares. E aí a gente comentou sobre moléculas, polaridade da molécula. Existem moléculas apolares, que não há diferença de cargas entre os elementos, e existem as moléculas polares, que são aquelas que vai ter o polo positivo e negativo devido à diferença de eletronegatividade. De acordo com a polaridade da molécula, ocorrem as interações entre essas moléculas. Moléculas apolares, elas apresentam uma interação chamada de polo induzido, que também pode ser chamada de ligação de Van der Waals ou força de London. Já as moléculas polares podem ter interações de polo ou de polo permanente. E tem um caso especial dessa interação, que é quando o hidrogênio está ligado ao fluoxigênio nitrogênio. E aí nós temos o que nós chamamos de ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Lembrando que a ligação de hidrogênio ela é mais forte que a ligação de polo, que é mais forte que a interação de polo induzido. E por fim, eu falei de uma propriedade dos compostos orgânicos, que é a seguinte: semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer? Uma molécula apolar, ela será solúvel em outra molécula apolar. E uma molécula polar é solúvel em outra molécula polar. É por isso que água e óleo não se misturam, porque a água é polar e o óleo apolar. Então eles não conseguem interagir entre si. E esse assunto cai todo ano, desde 2014, tem pelo menos uma questão na prova do Enem. Trabalhamos essa questãozinha aqui na sala, mas sempre bom voltar nela, uma questão clássica, né? Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo resina. Então, ó, a questão já está te dizendo que o spray de pimenta é formado por um óleo. E aí, um monte de texto que não vai servir para nada, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, né? Só explicando, ó, mais 5 linhas aí de texto inútil, só para você perder tempo na prova. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Por quê? Pessoal, se você está usando o óleo ele é apolar. E a água, nós sabemos que a água é polar. Você já sabe que água e óleo não mistura. Então, a melhor resposta, quando você vai analisando aqui, você poderia ficar entre letra B e letra D. Ó. A letra B fala que a solubilidade do princípio ativo, ou seja, do óleo, em água é muito baixa, o que dificulta a sua remoção. Ó. Perfeito. Resposta letra B. Por que não letra D? Solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das áreas atingidas, porque não existe solubilização. Água e óleo não solubilizam. As demais alternativas são, né, impossíveis, nem vale a pena a gente ficar analisando. Já fizemos essa análise na sala de aula. Outra questão do Enem, para falar sobre o funcionamento dos detergentes. Os tensoativos são capazes, né, aí vem uma questão falando o que é um tensoativo, como que ele funciona, né, falando que todo tensoativo é feito da seguinte maneira: tem uma grande parte apolar, então ó, repare, essa parte aqui ó, da cauda é só hidrocarboneto, então essa parte aqui ela é apolar. E aí você tem uma parte carregada, né, que a gente chama de cabeça, que é a parte polar. Então todo sabão, detergente vai seguir essa estrutura. Uma parte concentrada aqui, que é a parte polar, e uma grande parte extensa de cadeia apolar. Para quê? As gorduras vão se solubilizar na cauda. Algumas outras substâncias vão solubilizar aqui na cabeça. Ao adicionar uma molécula igual a essa daqui em água,
água. A água é polar. Ao adicionar o tenso ativo na água, qual vai ser o desenho correto? Pessoal, ó, aqui está mostrando o nível da água. Qual é a parte que vai interagir com a água? A parte que interage com a água é a parte polar. Então, apenas a cabeça do tenso ativo vai tocar na água. A cauda não pode tocar na água, porque a cauda não interage com a água. Então, a única alternativa viável é a letra C. Ó, aqui está o nível da água, a cabeça toca na parte que tem a água e a cauda não toca na água. Fácil, né? Olha essa questão que interessante. Também questão do Enem. Uma recente descoberta científica verificou que as lagartixas podem caminhar em um teto devido às forças químicas do tipo Van der Waals. Nem precisamos continuar. Ó. Força do tipo Van der Waals. Van der Waals, eu falei com vocês que é dipolo induzido, que é de moléculas apolares. E eu também comentei um negocinho com vocês. Só tem uma função que nós estudamos, tem uma função que a gente estudou, que é de Van der Waals, é hidrocarbonetos. Agora podemos continuar. As forças químicas do tipo Van der Waals, que ocorrem entre as estruturas minúsculas presentes em suas patas e a superfície dos locais onde elas passam. Esse tipo de ligação intermolecular também é o que predomina entre as moléculas de qual outra opção aí. Então, repare, pessoal, você tem que achar, dentre essas 5 moléculas, que vão ter o mesmo tipo de interação que o hidrocarboneto. Só que apenas hidrocarboneto que tem esse tipo de interação. Então, quando você olha metanol, metanol é álcool. Então, se metanol é álcool, não. A água é polar. Eu tenho que achar uma substância apolar. O nome aqui já está falando, ó, ácido. Ácido eu sei que é ácido, não é hidrocarboneto. Glicose. Glicose é um carboidrato. Ou seja, é carbono com água. Não serve. Só sobra heptano. Professor, como que eu ia saber que era o heptano? Lembra de hidrocarboneto? O sufixo, que é o final do nome de um hidrocarboneto, é O. Então, ó, termina em O. O heptano é um hidrocarboneto. Para a gente finalizar com uma última questãozinha aqui do Enem. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desse composto responsável pelo processo descrito no texto é... Pessoal, primeiro, estamos falando que a gente vai pegar compostos organoclorados, ou seja, são compostos que têm cloro, são compostos orgânicos com cloro. E a questão está falando aqui, ó, esses compostos gostam de ficar onde? Nos tecidos lipídicos. O tecido lipídico é gordura. Gordura é apolar. Então, a característica desses compostos responsáveis pelo processo, ó, então os compostos organoclorados, se eles gostam de ficar onde tem gordura, é porque eles são apolares, ou seja, eles possuem baixa polaridade.
Essa é a resposta. Não tem a ver com massa molecular, nem a gente fala de massa aqui. Não tem a ver por ser organoclorados, tamanho das moléculas, né, e muito menos presença de hidroxila. Então é só a gente fazer a ligação. Falou de tecido lipídico, falou de lipídio, lipídio é gordura, gordura é apolar. Não esqueça. Se esses compostos têm familiaridade com a gordura, é porque eles também são apolares. Então, pessoal, se você aguentou até aqui, agradeço a atenção, desejo a você que tenha conseguido compreender, tenha feito as suas anotações. Boa prova para você. Qualquer dúvida, sabe que estou à disposição. E até quarta-feira, boa sorte aí a todos, tá? Obrigado, até a próxima.